Você adora a Deus quando está tudo de cabeça para baixo? Será que você adora a Deus do mesmo jeito que você o busca quando está tudo bem? Será que você o louva? Será que você agradece por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas? Será que você é aquela pessoa que só sabe agradecer a Deus quando está tudo bem e quando está tudo dando ruim, começa a reclamar, começa a falar mal, começa a blasfemar? Ou será que você é aquela pessoa que sabe que se está no momento bom, sabe agradecer a Deus e quando está no momento ruim, também sabe agradecer a Deus? Amém? Sem mais delongas, sem mais demora, vou pedir para a Madre Igreja abrir comigo neste momento em Jó, versículo 1. Em nome de Jesus, Deus está na casa. Abre o teu coração para receber a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Jó 1. Em nome de Jesus. Que assim vai dizer: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem de madrugada. Ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Amém? Aqui no versículo 6 também vai nos dizer: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possuiu está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, de que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Ó Senhor, o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Amém? Que Jó, ele perdeu seus rebanhos, seus bois, suas ovelhas, perdeu seus filhos, perdeu a sua casa, mas em momento algum ele blasfemou, em momento algum ele culpou a Deus. Amada igreja,
às vezes nós estamos numa situação ruim, às vezes nós estamos doentes, mas às vezes nós pegamos e blasfemamos contra Deus. Falamos mal, falamos, mas Deus, o Senhor me deu, como que o Senhor quer tomar? Jó foi diferente. Em vez dele reclamar, em vez dele falar mal de Deus, ele glorificou a Deus. Ele perdeu tudo. Não quer dizer que ele não sentiu a dor. Ele estava sentindo a dor, mas ele, do mesmo modo, glorificou a Deus. Estando tudo bem, estando tudo ruim, nós temos que glorificar a Deus. Às vezes nós ouvimos, meus filhos são meus tesouros. Aqui Jó perdeu os seus filhos. Ele poderia falar mal de Deus, poderia falar, mas Deus, como que o Senhor tira a minha família? Eu não sou nada sem eles. Mas a única coisa que você não é nada é sem Deus, sem a presença de Deus. Jó, ele perdeu a casa, Jó, ele perdeu os filhos, Jó, ele perdeu os seus rebanhos, mas ele não perdeu a presença de Deus. Ele não perdeu a graça na presença de Deus. Ele pode ter perdido tudo, ele pode ter perdido amigos, ele pode ter perdido tudo, mas a presença de Deus permaneceu nele. A presença de Deus estava nele ainda, porque ele não pecou, ele não errou, ele não blasfemou contra Deus. Então nós, pode estar tudo caindo, pode estar tudo ruim na nossa vida, mas nós temos que continuar buscando a Deus. Pode estar tudo desabando, pode estar tudo de cabeça para baixo, mas continue buscando a Deus. Pode você dizer, Deus, mas está doendo, está me ferindo, mas continue buscando a Deus. Perca amigos, perca casa, perca tudo, mas não perca a presença de Deus, pois sem ela você não é nada. Sem seus filhos você continua sendo você. Sem sua casa você continua sendo você. Sem seu carro você continua sendo você. Sem aquilo que você tem, seus bens, você continua sendo você. Mas sem Deus você não é nada. Deus tem você, continua sendo Deus. Às vezes nós perdemos tudo e culpamos a Deus. Vimos aqui que Deus permitiu Satanás tocar em Jó. Deus, ele permitiu, mas falou, toque nas coisas dele, mas não fera ele. Toque nas coisas dele, mas não fira ele. Não fera ele. Que não era para ferir a Jó. Então, ele tocou nas coisas dele. Às vezes, Deus, ele permite que Satanás nos toque para ver. Porque Jó, quando ele tinha casa, quando ele tinha dinheiro, quando ele tinha rebanhos, adorava a Deus. Mas do mesmo modo, perdeu casa, perdeu as coisas, os bens, perdeu os filhos. Mas do mesmo modo, continuou a buscar a Deus. Ele não se desviou. Ele não falou, mas Deus, como que o Senhor me dá o que o Senhor quer tomar? Como que o Senhor me dá algo que o Senhor quer tomar de novo? Por quê? Porque o Senhor está fazendo isso comigo. Mas ele não. Ele glorificou a Deus. Mesmo sentindo na pele, mesmo sentindo dor, ele glorificou a Deus. Então perca tudo, mas não perca a presença de Deus, pois sem ele você não é nada. Acho que você não entendeu. Sem Deus nós não somos nada. Sem nossos amigos nós continuamos sendo um ser humano. Sem nossas coisas que nós podemos dizer lá, eu não sou nada sem meu celular, eu não sou nada sem aquilo, eu não sou nada sem aquilo. Mas você continua sendo uma pessoa, você continua sendo a pessoa, mas sem Deus nós não somos nada. Então, independentemente do que esteja acontecendo na sua vida, pode ter doença, pode ter aquilo, continue buscando a Deus. Vai doer, dói. Não é fácil andar na presença de Deus, não é fácil estar com Deus, mas se você caminhar com Ele, você terá a vida eterna, você estará com Ele. Tendo Deus, nós temos tudo. Podemos perder tudo, podemos perder carro, podemos perder aquilo tudo que nós gostamos, mas não podemos perder a presença de Deus, pois é a única coisa que é uma coisa grandiosa. O inimigo aqui, ele perdeu isso, ele perdeu o reino dos céus. Então ele falou, sim, deixa eu ver, vou falar com Deus lá para ver então, porque vai que ele só te adora por aquilo que você o dá. Tem várias pessoas que adoram a Deus por aquilo que Ele os dá, não adoram a Deus por aquilo que Ele é. Temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele nos dá. Jó, ele não adorava a Deus por aquilo que Deus o dava, mas sim, ele adorava a Deus de todo o coração. Tem várias pessoas que adoram a Deus de boca para fora, falam, Deus, eu te adoro, Deus, eu te louvo, Deus, eu prego, Deus, eu canto. Lá no céu, chegaremos lá, terá pessoas que vão dizer, Deus, mas eu preguei, mas o coração estava sujo. Deus, eu cantava, mas o coração estava sujo. Prefira sentar, ficar quieto, ou ficar na cadeira, ficar quieto, sentado, mas ir para o céu, do que chegar aqui, querer agradar o povo, mas no seu coração está cheio de sujeira, está
podre, não seja podre, seja uma pessoa que adora a Deus. Jó aqui, ele é uma pessoa que adorava a Deus, não tinha ninguém lá que era mais rico, ele era muito rico, tinha seus filhos, mas do mesmo modo ele perdeu, mas ele continuou buscando a Deus, ele continuou agradecendo a Deus. Então agradeça a Deus por mudança, e eu sei adorar a Deus quando está tudo para baixo, sei adorar a Deus quando eu estou bem, e sei adorar a Deus quando eu estou ruim. Nós também temos que saber adorar a Deus quando estamos bem e quando estamos ruins. Tem pessoas que quando estão ruins sabem adorar a Deus, e quando estão bem se esquecem dele, mas não, quando está ruim, saiba adorar a Deus, quando está bem, também saiba adorar a Deus. Então em tudo dai graças a Deus, em tudo agradeça a Ele, porque como Ele te deu, Ele pode tirar. Do mesmo modo que Ele te entregou, Ele disse: vai meu servo, prega o evangelho, eu vou te dar aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Do mesmo jeito que Ele te deu, Ele pode tirar. A mulher dele disse: amaldiçoe esse Deus e morra. Mas ele disse: não, eu sei adorar a Deus quando está tudo bem, e eu sei adorar a Deus quando está tudo ruim. Eu sei adorar a Deus na abundância, e eu sei adorar a Deus quando está tudo de cabeça para baixo. Temos que saber adorar a Deus nos momentos mais difíceis das nossas vidas, porque é aí que Deus nos vê quem somos de verdade. Tem pessoas que só sabem adorar a Deus quando estão na prosperidade, quando estão lá na vida de luxo, quando estão lá tranquilos, na cama de boa. Mas nós temos que saber adorar a Deus quando está tudo apertado, quando está doendo. Porque quando tudo está doendo, quando você está sentindo na pele, na carne, é aí que você mostra quem você é realmente. E Jó, mesmo com tudo isso, ele estava com umas feridas terríveis, porque para se coçar, ele também tinha que pegar uns cacos de vidro, de louça para se coçar. Era uma dor terrível, eu tenho certeza. Mas ele, em momento algum, blasfemou, em momento algum, se irritou com Deus. Ele continuou com Deus. Tem pessoas que qualquer coisinha, perdem qualquer coisinha e já vão lá: mas Deus, por que o Senhor fez aquilo comigo? Por que o Senhor fez aquilo comigo? Pare e busca a Deus. Não busca a Deus por aquilo que Ele pode te dar, mas busca a Deus por aquilo que Ele é. Não busca a Deus por aquilo que Ele tem, mas busca a Deus por aquilo que Ele é. Porque Deus, se Ele quiser te dar, Ele te dá. Se Ele não quiser te dar, Ele não te dá também. Porque se nós o buscamos aqui, se nós pregamos o evangelho aqui quando está tudo ruim, se nós conseguimos falar da presença dEle, se nós conseguimos falar da palavra dEle aqui, lá no reino dos céus, Ele irá nos cobrar. Ele vai falar: você falou daquilo ou você só cantava do coração da boca para fora? Ou era do coração? O que adianta você estar lá quando está tudo bem? Você prega a palavra de Deus. Esse era Jó, quando estava tudo bem, ele falava da presença de Deus. Não tinha outro homem, ele era muito respeitado lá. Mas do mesmo modo, quando ficou tudo ruim, ele continuou adorando a Deus. Ele continuou buscando a Deus. Às vezes Jó, ele deve ter perdido os amigos devem ter o abandonado, mas ele continua dizendo: eu posso perder amigos, eu posso perder parentes, mas a única coisa que me importa é não perder a presença de Deus. A única coisa que importa é estar na presença de Deus. Se Ele está comigo, eu estou vencendo. Se Deus está comigo, eu vou continuar. Se Deus está comigo, eu continuo. O que sou eu sem homem? Eu continuo sendo homem. O que sou eu sem Deus? Eu continuo sendo nada. Sem Deus você não é nada,